Eu preciso pedir desculpas pelo atraso e pela gripe. Tá meio complicado. Então, é, eu trouxe uma reflexão para vocês hoje, que é uma coisa assim, que parece muito óbvia, mas não é. Todo mundo aqui sabe o que é mente? Não sabe. Os psicólogos, eles cuidam da mente das pessoas, não cuidam? Os psiquiatras também, não é? Define mente para mim. Alguém consegue definir? Recentemente, recentemente a gente fez um levantamento, e tem um autor, não lembro o nome dele, que ele pesquisou mais de 20 mil artigos diferentes tentando definir mente. Sabe qual a conclusão que ele chegou? Que ninguém define. Não é engraçado isso? Acho que isso acontece com uma vida. O conceito de todo mundo sabe o que é vida, mas ninguém consegue definir. Eu tenho a minha opinião a respeito disso. É o seguinte: a palavra definir significa dar limites, estabelecer o fim. Quando você está falando de alguma coisa que é divina, as coisas divinas não têm limites, elas não têm começo, nem meio, nem fim. Tudo que tem começo, meio e fim é cocriação. É alguma coisa que uma inteligência criada por ele, Deus, né, fez. Então, mesmo a gente sabendo que tem a cocriação maior, a gente tem Jesus, que é a nossa referência máxima, mas a gente sabe que tem espíritos de mais envergadura que Jesus ainda, né? Então, esse pessoal aí, eles cocriam, eles fazem as coisas, os planetas, as galáxias, mas ainda assim, o que eles fazem tem começo, meio e fim. O que Deus faz não tem. Então, toda vez que a gente tentar dar um fim, por um limite, mesmo que teoricamente, para alguma coisa e não conseguir, é porque essa coisa é de origem divina. Essa é a minha opinião, né? Então, a vida, por exemplo, é de origem divina. Nós existimos porque somos derivados de Deus. A gente tem começo. Um dia a gente nasceu, né? Puro e ignorante. Mas nossa alma teve origem em algum momento, tá? E assim, o que a gente é, ninguém discute. Todo mundo sabe que existe vida, todo mundo sabe que existe mente. O fato da gente não conseguir definir ela academicamente não anula ela como verdade. E isso que eu acho muito interessante. Por quê? Porque essa é a prova cabal de que a matéria não é a única coisa que existe. A própria ciência que usa o paradigma materialista não consegue definir certos conceitos, não consegue estabelecer certas coisas, como a vida, como a mente, etc., porque ela olha só para a matéria. E isso, no caso, quando não é material, a vida não é material, né? A mente não é material, então eles ficam num mato sem cachorro, não consegue definir. Entretanto, apesar da gente não definir, são coisas muito importantes, porque a biologia não consegue definir vida, biologia, logos estudo, bio, vida. Uma ciência que se dedica a estudar a vida e não consegue definir a própria vida não é importante? O fato da gente não definir a vida em termos acadêmicos gera os nossos problemas éticos. Quais são os maiores problemas éticos hoje que nós estamos enfrentando? O aborto, eutanásia, não é isso? Tudo isso relacionado a quê? A vida. Tem gente que é a favor do aborto porque diz que a vida começa quando nasce, começa quando implanta no útero, começa. Eles ficam discutindo quando que a vida começa. Se tivesse uma definição de vida, não tinha essa discussão. E eutanásia? Porque tem gente que acha que a vida já terminou. Então, que você está autorizado a abreviar o sofrimento e por aí vai. Então, a gente tem um monte de problemas éticos que são relacionados ao fato da gente não conseguir definir vida. Agora, a mesma coisa se dá com relação à mente. Mesma coisa. Então, nessa tentativa de ver o que, que a ciência está dizendo sobre a mente, eu descobri que a ciência não define mente, como ela não define vida. E é até muito engraçado, porque eles falam assim, a mente é essa coisa que vai embora quando você dorme e volta na hora que você acorda.
Ele está falando da consciência, não estava nem falando da mente. Não é verdade? Quer dizer, nem isso ele conseguiu perceber. E é a mesma coisa a história da vida. Nem definir o que é um ser vivo, eles não conseguem. Porque eles estabelecem alguns critérios. Olha, para ser vivo tem que ter isso, 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 isso. Aí na natureza você sempre acha alguma coisa que tem uma parte e não tem a outra parte e fica, é vivo ou não é vivo? Tanto que eles discutem, o vírus é um ser vivo? Ah, a maior parte dos biólogos diz que não. Olha o que ele está fazendo comigo. Não é? Se ele não é ser vivo, é o quê? Ele está me sacaneando. Eu estou todo estourado aqui por causa de um vírus. Mas ele não tem metabolismo, ele só se reproduz usando uma outra célula, ele tem uma série de características. Então, a gente tem um degradê de possibilidades na natureza, porque nada é estanque, tudo é um processo. Você tem pontos em que você marcos que você pode estabelecer e esses marcos eles te sinalizam que a coisa mudou, mas ela não mudou na hora do marco, ela começou a mudar antes e termina de mudar depois. A mesma coisa, a gente lê os escritos de Allan Kardec, fala que o planeta está em transição há 150 anos atrás. Fala assim, ah, então era mentira, o Kardec errou. Errou nada. Faz 150 anos que nós estamos mudando. Ah, isso é muito, muito nada. Nosso planeta tem milhões de anos. Não é verdade? Então a nossa noção de a nossa percepção de tamanho, as nossas referências, elas são muito pequenas, muito fracas, né? E é por isso que a gente, quando a gente está diante de alguma coisa grande, como a vida, como a mente, de alguma coisa divina, a gente fica perdido, não consegue pôr no papel, não consegue definir. Agora, se você começar a olhar para essas coisas com um outro olhar, um olhar não materialista, porque o olhar materialista, eu sempre falo isso, o materialismo, ele não nega o espírito, ele ignora. O paradigma materialista diz o seguinte, vamos estudar a matéria? Vamos. Ele não tem nada a dizer sobre o espírito, nada. Então, quem fala que espírito não existe são as pessoas, não é o paradigma. O paradigma materialista não tem nada a dizer sobre o espírito. Então, quando você pega alguém que ouse usar um paradigma espiritualista, ou que abra a cabeça para sair do paradigma materialista, que é uma coisa que está acontecendo numa velocidade muito grande, e não é só no Brasil, não são só os espíritas, a ciência, os cientistas, a comunidade cientista como um todo está fazendo isso. Então, o que acontece? Você tem outros parâmetros e aí você pode trazer algumas possibilidades. No meu livro A Reencarnação como Lei Biológica, eu fiz uma definição de vida usando o paradigma espiritualista. E eu consegui definir. Quer dizer, não tem fim, mas eu escrevo isso lá, entende? Então, como eu admito o que não é matéria, eu consigo dar um conceito para aquilo. Né? O mesmo vale para a mente. Então, é, a única lugar em que eu achei uma definição razoável para a mente foi o Emmanuel, uma psicografia do Chico. No livro, puxa, agora me fugiu, já vou falar. E o Emmanuel fala o seguinte, que mente é o espelho da vida em toda parte. Né? Num primeiro momento, você falar isso, você fala espelho da vida em toda parte, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Qual é o significado disso? Primeiro, eu vou dar a minha interpretação, depois vocês veem se serve ou não. O espelho da vida. O que é vida? Vida, né, é a individualidade de cada um de nós. Né? Vida é a nossa alma. A alma se expressa e a expressão da alma, o fato da alma existir expressa a vida, esteja encarnado ou não. Então eu não estou vendo nada, não tem nada no microscópio, não tem nada, mas o espírito vem e consegue se comunicar comigo através do médium e ele traz conteúdo, ele traz lógica, ele traz razão, ele traz uma história, ele tem referências, ele me diz o que aconteceu, ele me diz o que está acontecendo. Bom, é vida ou não? E a vida, ela é uma coisa bem ampla. Então, na minha opinião, a vida, ela é o espírito. Né? Cada espírito é uma vida. Então, eu posso dizer que a vida é uma inteligência ou não?
desde a mais primitiva até a mais complexa, se existe vida, existe inteligência. Então, nesse momento, a gente pode dizer que vida e inteligência está mais ou menos junto. E como é que essa inteligência se expressa? Através da mente. A mente seria esse conjunto de pensamentos, ideias, características de cada um. Não é? Então, para mim, vida, inteligência e mente, no nosso nível de entendimento, com o conhecimento que a gente tem atualmente, eu posso dizer que são sinônimos. Eu acho que não são, mas a nosso nível de percepção, eles funcionam como sinônimos. Então, quando eu leio o Emmanuel falando que mente é a vida, é a expressão da vida em toda parte, é o reflexo da vida em toda parte, né? Então eu penso que a vida é a mente. Né? A vida se expressa através do que nós vamos chamar de mente. É o que eu percebo da vida, é a mente. Né? É o que eu coloco na mesa dos meus pensamentos, das minhas ideias, das minhas posições, e que faz com que eu me expresse e surja como uma forma de vida. Ficou meio complicado ou não? Então, eu vou traduzir isso do jeito que eu entendi. Como ele fala que é o espelho da vida em toda parte, eu vejo a mente como a fração expressa do espírito. Porque o espírito é muito maior do que a minha mente está podendo expressar nesse momento. Então, eu não sou o Décio, eu estou o Décio. O meu espírito tem outras personalidades que já viveram no passado e outras tantas que vai viver no futuro. Então, eu não sou o Décio, eu estou. E quem é o Décio? O Décio é esse espírito, o que esse espírito conseguiu expressar. E mais, o que ele está aprendendo nessa experiência. Esse é o Décio. Um dia o Décio vai deixar de existir, a personalidade, não o espírito. E o que essa personalidade de Décio aprendeu vai somar a esse espírito. Não estou falando que são duas coisas diferentes, mas é o que eu estou conseguindo expressar nesse momento, é o que eu sou nesse momento. E essa é a mente. Melhorou? E mais, eu usando o jeito que o Emmanuel colocou, eu penso que a mente, a gente pode entender que a mente é um espelho. Porque ele fala que é o espelho da vida em toda parte, não é? Agora imagine o seguinte, que você comprou um espelho desses que vende na feira, com a moldura laranja que desmonta no primeiro dia, com aqueles preguinhos, sabe? Um espelhinho desse tamanho. Aí só esse espelho que você tem na tua casa. Você quer saber se você está bem vestido. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o espelho, primeiro você vai olhar teu rosto, não é? Depois você vai olhar a camisa, vai olhar a calça, o sapato. Dá para você olhar o corpo todo? Dá. Então, o espelho é a mente. A consciência é o tamanho do espelho. Então, cada vez que a gente vai adquirindo consciência e a gente vai aprendendo, o espelho vai aumentando o tamanho. Vai chegar um, vamos ter um espelho 3D. Você vai olhar o espelho, você vai conseguir olhar o teu corpo inteiro ao mesmo tempo, à frente e atrás, como se você estivesse numa sala cheia de espelho de todos os lados. Por enquanto, o nosso espelho só olha, só consegue ver uma parte do que nós somos, que é a parte expressa. É o que eu consigo ver do meu espírito hoje, é o Décio. É o que eu consigo ver do meu espírito. Mesmo quando eu tenho alguma lembrança do passado, eu sempre vou ver o meu passado a partir da perspectiva do que eu sou hoje. Do que eu estou hoje. Não do que eu sou, do que eu estou. Então, o objetivo da evolução é que esse espelho, que é a mente, vá crescendo. Então, quanto maior o espelho, maior a minha consciência de mim mesmo e, consequentemente, do que está ao meu redor. Por isso que eu acho que o Emmanuel falou que a mente é o espelho da vida em toda parte. É o espelho que me mostra um pedaço do que eu sou. Eu, espírito, igual vida. A mente é a fração expressa da vida. E o tamanho do que eu vejo de mim mesmo depende do tamanho da minha consciência em relação a mim mesmo e em relação ao mundo em que eu vivo. Eu estou delirando por causa da gripe ou vocês estão? Está dando para entender?
Bom, se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, o segundo passo é a gente entender como é que essa mente se expressa. Quando a gente está encarnado, a nossa mente se expressa pelo nosso cérebro. Tanto que o André Luiz chama o sistema nervoso de veículo de expressão. Não tem nada mais específico do que isso. Veículo de expressão. Só que é o seguinte, é o veículo de expressão da minha mente e não do meu espírito por completo. É o veículo de expressão do que eu estou podendo expressar hoje do meu espírito, que é muito mais complexo. Vou dar um exemplo. Eu já vivi na Itália, já vivi na França, só que eu não consigo falar francês e italiano. Eu, Décio, mas o meu espírito tá lá. Então, se eu desdobrar, se eu conseguir fazer um deslocamento da minha consciência, esses idiomas fazem parte do meu conteúdo de espírito, mas não da minha personalidade atual, que é o Décio. Tá? Muito bem. Mesmo essa parte, vamos supor que você comprou o espelhinho na feira e o espelhinho mofou. Sabe? Começa a parecer aqueles negócios pretinho. O que vai acontecer com a sua capacidade de perceber você mesmo? Vai piorar? Eu vou pedir para você, eu te dou um computador e peço para você escrever uma redação. Manja a redação? O nome da redação, A Casa. Você escreve para mim? Uma folha, só precisa ser grande. Você escreve, você vai sentar no computador e vai começar a digitar A Casa. A casa é um lugar onde a gente mora. Só que aí, você vai olhar na tela do computador, sabe qual é o problema? Só tem uma tecla que não está funcionando no teclado do computador que eu te dei. O A. Vai dar para você fazer a redação? O título, em vez de A Casa, vai ser CS. Toda vez que você falar sobre o CS, você não vai ter o A para usar. Então, ACS não, CS é um LUGR. Dá para entender o que você vai escrever? Mas só uma tecla, o A. Então, o seu cérebro é o computador. Você pode usar, eu ouvi o Rossandro usando um exemplo outro dia, só que o exemplo dele era que a impressora estava com defeito. Também, eu posso digitar a carta, mas a impressora não vai imprimir direito, você não vai conseguir ler. Então, quando eu estou encarnado, eu só consigo expressar a minha mente através do meu cérebro. Se eu tiver algum problema no cérebro, eu não vou conseguir me expressar. Isso acontece com Alzheimer, por exemplo. A doença de Alzheimer, eu tenho uma alteração na estrutura dentro do neurônio. Essa estrutura que é alterada através das placas amiloidais que aparecem lá, são os microtúbulos. O André Luiz fala que é através dos microtúbulos que a consciência se expressa. Ele falou isso há 70 anos atrás. Hoje já tem pelo menos três pesquisadores muito importantes, o Hameroff, o Penfield e o Jeffrey Satinova, que falam que os microtúbulos dos neurônios expressam a nossa consciência. Então, olha só, a única coisa que não está funcionando no teu cérebro são os microtúbulos. E você não consegue mais se expressar. Quem já conviveu com alguém com doença de Alzheimer sabe que o corpo da pessoa está lá, mas ela não está lá. Ela está encarnada, o espírito dela está lá, mas ela não consegue se comunicar. O teclado dela parou de funcionar. Ela não consegue receber e não consegue expressar. Ela está lá, mas incomunicável. Isso acontece com algumas alterações sutis, como o problema do teclado que só faltou o A, que podem gerar esquizofrenia, por exemplo. O esquizofrênico tem alterações sutis na química cerebral dele. Ele tem alterações de neurotransmissores que são consideradas sutis. Ele tem alteração de dopamina, ele tem diminuição de algumas estruturas cerebrais, que parece assim, uma bobagem. Atrapalha, ele não consegue se expressar direito. Ele percebe o mundo de uma maneira completamente diferente. É como se ele estivesse usando um óculos para perto para olhar uma paisagem de longe.
fica tudo borrado. Ele não vê a mesma coisa que você está vendo. E ele reage de uma maneira diferente da que você esperaria. Por quê? Porque ele vive num mundo diferente do que você vive. Ele percebe as coisas diferentes do que você percebe. Então não é que o espírito é ruim, ou ele não está tendo um veículo de expressão que consiga comunicar ele com o meio. Tem uma outra coisa que os cientistas descobriram agora que é mais importante ainda, porque, por exemplo, o esquizofrênico, o Alzheimer, a gente sabe que existem componentes genéticos. E essas coisas podem ou não aparecer, mas elas têm uma propensão a aparecer, se você tiver os genes que determinem isso, ou que facilitem isso, fatores predisponentes. Não é? Mas a gente já sabe hoje, pela ciência, que o nosso cérebro ele é plástico, ou seja, ele se transforma. Até pouco tempo atrás, bem pouco tempo, por sinal, tem muita gente que ainda ensina desse jeito nas faculdades de medicina e nas escolas, a gente acreditava que até os 7, 8 anos de idade, o nosso cérebro estava crescendo, se desenvolvendo e tudo era possível. Tanto que assim, se você ensinar 3 línguas, 4, 5 línguas para uma criança, ela aprende as 5 sem problema. E ela não bagunça a cabeça dela. Algumas pesquisas recentes mostram que ela usa o tamanho da área que ela usa do cérebro para falar 5 línguas é a mesma que a gente usa para falar uma. Não é por quê? Porque para ela é tudo igual. As línguas, ela admite cada uma daqueles sistemas, daqueles idiomas, como se fosse um idioma só. E é muito comum você ver essas crianças conversando com 3 ou 4 pessoas em idiomas diferentes ao mesmo tempo, sem nenhum drama, sem dificuldade, sem nada. Eu já vi isso acontecer. Uma menina de 10 anos conversando com a avó em árabe, com a mãe em inglês e com a professora em português. Ao mesmo tempo, com as 4 conversando ao mesmo tempo. E ela não tinha nenhuma dúvida do que ela estava fazendo. Então a gente acreditava que depois do período crítico, que era quando o cérebro fechava esses aprendizados, não mudava mais. Daí era só ribanceira abaixo. Só tinha que desaprender. Para aprender, não aprendia mais nada. E hoje a gente já sabe que existe a neuroplasticidade. É claro que é muito mais difícil aprender depois de velho do que quando é novo. Mas vocês sabem por quê? O difícil não é aprender coisa nova, é desaprender as coisas antigas. Olha que louco. Quando eu aprendo uma coisa, aquilo fica fixado no meu córtex. Os circuitos estão impressos lá. Para eu colocar uma outra coisa em cima daquela, eu preciso apagar aquilo. E eu não consigo. Por quê? Principalmente porque a gente não quer. Eu li uma frase que eu acho bem verdade. É mais fácil enganar alguém do que convencer ele de que ele foi enganado. Enganar é tranquilo. Mas depois você convencer para ele que era mentira, aí ele fica bravo, não quer saber. Não é verdade isso? O vício. Eu aprendi uma coisa, meu cérebro aprendeu uma coisa. Para eu tirar o vício, eu tenho que apagar aquilo do meu cérebro para colocar outra coisa no lugar. E é difícil pra caramba fazer isso. Por isso que os adultos têm dificuldade, mas a nossa capacidade de mudar o nosso cérebro é a mesma da criança. É que a criança não tem nada escrito, para ela é fácil pôr coisas novas. Para a gente já está tudo escrito. Para eu aprender alguma coisa, eu tenho que tirar alguma coisa para pôr outra. Não dá para perceber que é bem isso mesmo? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que insistir no novo para você substituir o antigo. E no cérebro há uma lei, que é a lei do desuso. Se você não usa, apaga. Se você não usa, desaparece. Então, você tem que parar de ter aquela atitude automática, um vício, por exemplo. Você não pode mais fazer aquilo nunca. E tem que botar alguma coisa no lugar que substitua aquela. O que vai acontecer? Aquela coisa sem uso, uma solicitação de uma coisa nova, a coisa nova engloba a antiga é apagada. Só que isso, olha, é sofrido. Viu? É sofrido porque o que está lá impresso é automático. Quando você piscou, você está fazendo. E isso sempre está ligado ao sistema de recompensa, que é outra coisa interessante.
Quando a gente vai ensinar um cachorro, como é que é o melhor jeito de ensinar o cachorro? Se ele está fazendo certo ou errado? Bater nele ou dar alguma coisa que ele gosta? Dar alguma coisa que ele gosta. Você ensina pelo prazer muito mais do que pela dor. A dor ensina também, né? Mas o prazer ensina de uma maneira mais tranquila, mais fisiológica, né? Então, o prazer é muito importante porque ele reforça os nossos conteúdos. O problema é quando você tem um vício, o vício da cocaína, por exemplo. Quando o viciado da cocaína usa a cocaína, ele tem um input nas áreas de prazer do cérebro que são muito acima do que ele consegue com qualquer outra forma de prazer mundana do dia a dia. Né? Por exemplo, comer um chocolate, estimular a área de prazer. Olhar um pôr do sol bonito, estimular a área de prazer. Ver um filhote de gatinho brincando com uma bolinha no chão, estimular a área de prazer. Aí você vai lá, usa a cocaína, ela explode os seus neurônios da área de prazer. Aí no dia seguinte você vai olhar o gatinho, não tem mais graça nenhuma. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que modular o seu cérebro. Depois que viciou, o circuito está impresso lá, ele só produz dopamina se for com a cocaína. Senão não tem conversa. E aí a coisa fica muito complicada. O problema é que esse tipo de prazer que a cocaína dá não é um prazer que te acalma, é um prazer que te excita. E essa é uma outra descoberta dos neurofisiologistas que eu acho muito legal. Eu tenho dois tipos de prazer: o prazer apetitivo e o satisfatório. O prazer apetitivo é o prazer que eu tenho do que eu vou fazer. Então, eu vou viajar, aquela viagem que eu escolhi, eu vou num jantar legal, vai ter uma festa, eu fico naquela excitação, puxa, vai ser legal, e arruma a roupa, e conversa com todo mundo, combina o dia que vai, vê e tal, faz os planos da viagem. É prazeroso isso, não é? Mas você se acalma, você fica tranquilo. Você está agitado, tua adrenalina está a mil. Esse é o prazer apetitivo. Aí você vai lá, isso acontece com o sexo também. Aí você vai lá e faz a viagem, come o jantar, ou tem a relação sexual. Aí depois vai vir o prazer da satisfação de ter feito. O jantar foi legal, né? O amor foi legal, a noite foi gostosa. O que acontece? Vem esse prazer compensativo, que ele é modulado não mais pela dopamina, mas pelas endorfinas. E o resultado disso é relaxamento, tranquilidade, paz. Aí você fica realmente bem. Então, o que acontece, por exemplo, com a pornografia? O menino vai lá e fica vendo o apetitivo, o prazer apetitivo. Quando é que ele resolve isso? Nunca. Ele não vai ter a pessoa lá. A pessoa ele não vai ter o sexo, ele não vai ter o relaxamento depois. Entende? Quando eu fico iludido com as coisas, a cocaína, a mesma coisa. Dopamina, 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 dopamina. Depois que ele usa, não vem endorfina. Ele fica naquela fissura. E aí, o que acontece? Cada vez ele tem que usar mais, cada vez ele tem que ver mais pornografia, cada vez ele tem que ter para tentar se satisfazer, mas não vai satisfazer, porque ele só está usando uma parte do sistema de prazer dele. Então, o cérebro dele aprende a usar aquele mecanismo, mas ele nunca chega no final, ele nunca consegue resolver. Agora, vocês sabem o que realmente produz um apagamento geral de uma maneira mais fácil no seu cérebro e permite que você aprenda coisas novas? Vocês não vão acreditar. Eu li isso no artigo científico. O amor romântico. Se apaixonar. Quando você se apaixona, existem uma série de hormônios liberados no seu cérebro. Um deles é a ocitocina, que é um hormônio liberado, sabe quando? Quando a gente faz amor, quando a mãe vai ter o filho no parto e quando ela amamenta. Se você pegar uma dessas aves que andam juntas, que tem casal, que nem a arara, e você der ocitocina para a fêmea na frente do macho, ela casa com o macho. Olha que dica boa. Tem ocitocina para pôr no nariz.
Eles chamam a ocitocina de hormônio do vínculo. E no ser humano isso acontece. Sabe quando que a ocitocina é produzida no ato sexual, masculino e feminino? Depois do orgasmo. Por isso que o cara foge. Ele tem a relação com a mulher, em vez de ele ficar, dormir com ela, ele foge. Porque o instinto diz para ele, você vai ficar amarrado com essa mulher aí. Porque depois vem a endorfina e a ocitocina, e ele vai olhar para ela e vai falar, pô, essa mulher é legal. Acho que eu vou querer ficar com ela. E o legal da ocitocina é que ela faz esse apagamento. Então, quando você se apaixona de novo, você teve uma paixão, quando você se apaixona de novo, essa paixão nova, ela reseta o teu cérebro. Você reescreve a tua vida, os teus afetos e as tuas ligações. E o mais legal, não tem a ver com aparência. Tem a ver com sentir-se bem ou não do lado da pessoa. Se você está do lado de alguém que faz você se sentir bem, que faz você sentir uma pessoa que tem valor, que te traz algum tipo de conforto, que faz você se sentir legal como pessoa, se vocês liberarem a ocitocina juntos, a chance de vocês ficarem juntos é muito grande. Não é legal isso? Só que aí é o seguinte, eu comecei a falar de mente, estou falando de outra coisa, mas... Só que aí é o seguinte, se você ficar repetindo os comportamentos durante muito tempo, o nível de estímulo cai. Então é o problema do casamento. Longos casamentos. O que tem que acontecer? De tempos em tempos, vocês têm que se apaixonar de novo um pelo outro. E como é que faz isso? Aí é com vocês, tem que saber. Você tem que olhar para o teu parceiro ou para a tua parceira e dizer assim, está na hora de eu reconquistar ele. Você vai saber como fazer. Vai ficando cada vez mais fácil de reconquistar o parceiro, quanto mais o tempo vai passando, porque a gente vai cada vez mais conhecendo o outro, sabendo o que ele gosta, o que ele não gosta. A gente não sabe irritar o outro, não é fácil irritar o marido. Coisa mais fácil, não é? Se eu pedir em 5 minutos, você dá umas 10 opções de irritar o seu marido ou a sua mulher. Bom, se você sabe irritar, você sabe agradar. Não é verdade? Então, aproveita a ocitocina, hein? Aproveita a ocitocina. Depois, né? Dormir abraçadinho, né? Falar alguma coisa legal. Dizer que você está lá para ele ou para ela. Então, o que é isso? Ah, então é o cérebro que determina se eu vou me apaixonar ou não? Não, gente. É que o cérebro é o veículo de manifestação da mente. Então, eu tenho, a mente, ela escolhe qual o software que vai rodar no computador. Qual é o programa? Quem escolhe é a mente. Só que tem alguns programas que depois que você desencadeou ele, ele vai rodar até o final, você vai ter que aguentar. Então, eu condiciono o meu cérebro, mas o meu cérebro me condiciona. É o que aconteceu com a cocaína. Eu que escolhi usar a cocaína. Dei uma, duas. Agora o meu cérebro está mandando eu usar. Quem manda ainda sou eu, mas agora está difícil. Porque eu tenho que me expressar através daquele cérebro. Não dá para eu apagar, comprar outro computador e pôr no lugar. Dá, mas eu vou ter que desencarnar para isso acontecer. Nessa encarnação é esse computador que eu vou usar. Então, vai ser difícil refazer isso aí. Então, o que a gente pode concluir é o seguinte: se você está encarnado, nada é exclusivamente espiritual e nada é exclusivamente material. Não tem isso. Essa doença é espiritual. Essa doença é material. Não tem isso. Você está encarnado, as duas coisas estão acontecendo juntas. Quem tem a primazia da decisão é a sua mente. Mas não se esqueça que o seu cérebro é o seu veículo de manifestação. E você está atrelado nele de um jeito que você não vai ter como mudar isso. Então, se você apertou o botão errado e está rodando aquele programa, pensa que você vai ter que mudar. É difícil, mas é possível. Né? Então, é hora da gente começar a dar um pouco mais de valor, porque eu acho que assim, os cientistas estão num ponto, num extremo, tudo é matéria. E às vezes a gente, empolgado com a descoberta do mundo espiritual, a gente vai para o outro extremo. Tudo é espírito. Não é assim. Não é assim. É claro que tem algumas coisas que estão mais para um lado, outras estão mais para o outro, mas todas têm os dois lados. Todas têm. E o controle está na minha mão desde que eu saiba usá-lo. Né? Então, a gente precisa conhecer essas coisas para ficar mais fácil, para a gente poder trabalhar isso na nossa vida. Né? Então, essa aí é a sua mente.
é o que você tem disponível para essa encarnação. Né? Se você usar bem isso, você vai acumular mais coisas. Isso vai somar para o teu espírito. Na próxima, você vai ver melhor ainda. Essa versão 2016 sua é a melhor de toda a história, desde que você nasceu como espírito. Por isso, querer saber o que você foi no passado não vale a pena. Vai por mim. Eu já descobri algumas coisas, tudo porcaria. Eu falo, mas eu não fiz nada de bom. Bom, se eu tivesse feito, eu não estava passando o que eu estou passando hoje. Hoje eu sou o melhor de tudo que eu fiz até hoje. Não dá para esperar mais disso. Não é verdade? É tão óbvio, mas a gente não pensa, né? Você sempre tem a esperança de ter sido alguém importante no passado, né? Um cientista, um poeta. Você manca. Não é isso, não. Aí você vai lá na maior esperança, só descobre porcaria. Aí depois você fica deprimido. Tem que pensar o contrário. Olha que porcaria que eu era, olha como eu melhorei. Não é? Então olha o lado bom. Mas usa a tua mente. Usa o teu cérebro. Né? E o que a gente aprende no Espiritismo é uma ferramenta fantástica para a gente progredir. Tá bom? Espero ter sido útil.